Eu acho que um dos pontos relevantes a se notar é essa questão do objetivo final, que é o bem-estar do cidadão. A gente criou aqui no Brasil um conceito de gestão pública eficiente. Talvez o caso mais expressivo seja o Espírito Santo, onde o único fator de medição de eficiência é corte de despesa. Você não vê o resultado final. Você tem IDH, você tem índices de alfabetização, índices de segurança. Então, você criou aquela imagem do gestor que se move por indicadores de empresa privada. Agora, a empresa privada tem um indicador fundamental, que é o lucro. Quando é setor público, o indicador fundamental é o bem-estar da população. Então, em vez da máxima de você fazer mais com o mesmo, ou fazer o mesmo com menos, você criou um padrão aí de gestão pública que o bom gestor é o que gasta menos, independentemente do resultado final. Portanto, acho que toda essa discussão hoje, no fundo, a gente vai precisar rever em algum momento aí, talvez com a ajuda da Dom Cabral e tudo, formas de analisar a eficiência do serviço público, que tem que estar focada diretamente no resultado final, naquilo que é entregue à população. Bom, eu passo a palavra, então, ao Guilherme Dantas. Bom dia a todos. Em nome do GESEL, agradecer a CEMIG e a Brasilianas pelo convite nessa temática que é tão relevante para o Brasil, para o setor elétrico, e para o GESEL vem estudando ao longo dos últimos anos. Lá, desde 2012 e 2013, desenvolvemos para o Grupo CPFL, junto com a Roland o projeto Energia na Cidade do Futuro, onde lá atrás já discutimos todas essas questões. Entre 2014 e 2016, desenvolvemos para o Grupo EDP um projeto sobre redes inteligentes, focado em quais políticas públicas deveriam ser delineadas para o caso brasileiro. Mais recentemente, agora, está sendo finalizado, inclusive vai ser um curso que foi um projeto que vai ter um curso de EAD, um projeto de geração distribuída para o Grupo Energias. Esse livro a gente acabou de lançar. E, no momento, estamos no desafio de executar para a BRAD o projeto Tarifa Moderna, onde, no módulo 1, sob a liderança do professor Maurício Tomasquim, a gente analisa a visão do futuro do setor de distribuição. E, no módulo 2, com a sigla Sul, nós estamos questão de estrutura, proposições de estrutura tarifárias para lidar com esse novo paradigma tecnológico. Acho que o Leonardo trouxe aqui uma questão importante, quando a gente fala em cidades inteligentes, redes inteligentes, as implicações que têm essas transformações tecnológicas. E como muito disso rebate no setor de distribuição, a gente não pode fazer essa discussão sem pensar o que vai ser o futuro das distribuidoras, não é? Ainda mais estando na CEMIG. Então, basicamente, o roteiro, fazer uma breve apresentação de 2 minutos do que é o GESEL, a perspectiva do setor elétrico diante essa difusão de recursos energéticos distribuídos em rede inteligente e, sobretudo, que eu acho que é o principal aqui, a gente discutir um pouco de estruturas de mercado e modelos de negócio, regulação e modelos tarifários, que é aqui que eu acho que o bicho pega, e se a gente não equacionar esses 3 itens, equacionar ou evoluir, seja lá como a semântica mais correta, a gente não vai conseguir, de fato, viabilizar essa transformação do paradigma tecnológico. E, quando fala essa transformação, só uma provocação inicial, cidades em redes inteligentes, é tudo muito pertinente, esses recursos energéticos distribuídos. Agora, dado a situação do país, sendo um país ainda com grandes problemas sociais a serem resolvidos, no setor elétrico, a gente ainda tem níveis de qualidade, em média, muito abaixo dos melhores parâmetros internacionais. Temos desafios ainda de universalização. Também é um ponto de se ponderar. A gente deve implementar isso tudo, mas também de acordo com a viabilidade dessas tecnologias e na medida que elas efetivamente se fazem necessárias. Também não devemos entrar numa questão quase que modista, porque a Alemanha fez, eu tenho que fazer. Se a nossa realidade, a gente tem desafios muito mais imediatos. E mesmo a própria Alemanha, em 2015, a gente teve uma reunião longa lá em Bonn, com o regulador alemão, e quando estava discutindo redes inteligentes, ele muito refratário, estamos falando da Alemanha, e o ponto dele era muito o seguinte: rede inteligente
é uma solução para um problema que eu não tenho. A minha rede velha funciona muito bem. Então, o que mostra assim, como estamos falando de um país que é desenvolvedor de tecnologia, ele tem todo interesse em vender, a Siemens tem todo interesse em vender, mas ele fala, eu não quero onerar meu consumidor se a minha rede velha é boa. Então, isso é só um exemplo de como é que tu tem que considerar as especificidades de cada país nessa discussão. Falando um pouco do GESEL, nós somos um grupo de estudos que o nosso foco é regulação e análise econômica, mas hoje somos muito mais. O nosso foco transcende bastante regulação e economia. Os nossos projetos têm muito de tecnologia e muito de análise elétrica de uns anos para cá. Dentro das nossas macroatividades, nossa atividade que demanda mais esforço no momento é projetos de P&D, dentro do programa da ANEEL. No momento, temos 8 projetos em curso, e para atender todas as atividades que a gente executa em paralelo, a gente tem hoje mais de 80 colaboradores, sendo 30 no Rio de Janeiro e os demais espalhados no Brasil, pelo Brasil e pelo mundo, desde os Estados Unidos até a Alemanha. E aqui nessa rede de cooperação eu destaco muito a COP, sobretudo o Departamento de Engenharia Elétrica, que o professor Djalma Falcão é o nosso braço elétrico que faz nossas simulações de fluxo de potência. Então, é uma parceria, é um casamento de muito sucesso, o GESEL com o professor Djalma Falcão e toda a sua equipe. Aqui é nossa rede de clientes. Eu só não posso dizer que todos os principais grupos do setor elétrico brasileiro são nossos clientes, porque a CEMIG não é nossa cliente. Se a gente analisar de todos os grupos, o que está faltando aqui é a CEMIG. Esperamos que, em breve, eu possa dar essa palestra falando que todos os grupos do setor elétrico principais são nossos clientes, mas está faltando ainda a logomarca da CEMIG. E aqui é um slide que a gente considera muito importante, que a gente tem acordos de cooperação institucional com essas instituições, que a gente avalia muito importante na medida que alguns dos nossos projetos surgem de problemas endereçados por eles e, ao mesmo tempo, os nossos projetos, muitas das vezes, a gente leva a eles depois os resultados para ter feedback, eventualmente a gente vai evoluindo nas conclusões. Isso tem sido uma coisa muito construtiva, dado que a gente entende que, enquanto grupo de pesquisa, a gente tem que estar contribuindo para soluções, tanto técnicas quanto regulatórias para o país. A discussão tem que ser em bases construtivas. Então, aí voltando aqui no tema repensando o setor de distribuição. Ao contrário do setor de telecomunicações, que passou por uma grande revolução nos últimos 30, 40 anos, o setor elétrico, se a gente pega o nosso paradigma tecnológico, não mudou grandes coisas. Tivemos inovações incrementais. É óbvio que a gente tem hoje uma usina térmica a carvão com nível de eficiência muito maior do que tu tinha nos anos 50, mas se pegar a lógica operativa, continua sendo geração centralizada, geração segue a carga, fluxos unidirecionais de energia, consumidores passivos. Nada se modificou disso nos últimos 120 anos. Só que, finalmente, estamos diante de uma perspectiva de ter uma grande transformação tecnológica dada pela difusão de recursos elétricos distribuídos. A face mais visível desse processo é a geração distribuída, mas isso engloba também sistema de armazenamento, medidas de demanda e response e veículos elétricos. Só que quando a gente olha a dinâmica que isso tende a ocorrer, elas pouco têm, as distribuidoras e o próprio ente regulador, ele pouco tem controle desse processo de difusão. Essa difusão, vamos pegar a geração distribuída, é uma decisão muito de política pública. Decisão de política pública que faz que, num primeiro momento, muitas vezes através de subsídio, crie condições iniciais para essas fontes começarem a se desenvolverem. Isso eleva, a indústria ganha escala, você reduz custos, você retroalimenta o processo. Em paralelo, você tem uma questão hoje, que eu acho que transcende o setor elétrico, que são os consumidores cada vez mais querendo serem participativos, a questão do empoderamento dos consumidores. O consumidor quer se livrar da Light, quer se livrar da CEMIG, eu quero produzir minha energia, eu quero ser autossuficiente. Então, tem uma questão que transcende o setor elétrico. Olha que eu tenho essa difusão de recursos energéticos distribuídos, que, exceto a questão de medidas de gerenciamento de demanda, que exigem a presença de medidores inteligentes,
Nos demais, é um processo que a distribuidora não tem muito controle, só que ela não tem controle no processo de difusão, só que ela recebe os impactos dessa difusão, sobretudo na parte elétrica, questões como carregamento, questão de controle de tensão, variação nas perdas, questão de procedimentos de manutenção, mesmo de qualidade, isso tudo impacta na distribuidora e também impacto sobre a ótica econômica que a gente vai ver lá na frente. Só que para lidar sob a ótica técnica com toda com esses impactos, investimentos em rede inteligente se torna uma condição básica para você lidar com esses impactos, dado que você vai ter um sistema com fluxos de energia multidirecionais, você vai estar no mundo que a geração deixa de seguir a carga para a carga seguir a geração, é um mundo completamente novo, é um mundo completamente mais difuso, que a geração centralizada vai continuar a existir, como a Fabiana colocou, não é que um vai eliminar o outro, mas você vai ter os dois de forma conjunta atuando, e como é que você passa a lidar com essa nova realidade. Então, a gente pegar historicamente, as empresas de distribuição estão muito distantes do papel que exerce um operador nacional do sistema. As empresas de distribuição elas vivem até hoje um pouquinho no mundo do fit and forget. A partir do momento que investiu, fez a rede dela com redundância, ela não tem no dia a dia um trabalho de gerenciamento da rede, dos fluxos energéticos, como tem o operador energético, o operador do Sistema Nacional, o VIT, que, por exemplo, todas as obrigatoriedades de contratação de serviço ancilar estão no nível, no Brasil, do ONS, não estão no âmbito no âmbito das distribuidoras. Com essa mudança aqui prospectada para o setor elétrico, as distribuidoras, quer dizer, como eu acabei de falar, vão ter que lidar com fluxos multidirecionais de energia, consumidores que vão responder a preço, vão ser mais participativos, novas relações, como também novos agentes. Então, aquele mundinho lá do fit and forget, esqueça, isso é passado. Assim como a relação de transmissão entre a distribuidora e o operador de transmissão, vai mudar por completo. O compartilhamento de informação vai ter que ser muito maior entre a transmissão e a distribuição. Até a questão da responsabilidade de serviço ancilar vai ter que ser rediscutida, quem é que vai ser o responsável por contratar ou oferecer esse serviço, certo? E, dentro disso, uma questão central é que as distribuidoras, saindo desse mundo passivo para ter uma gestão ativa da rede, se aproximando do que faz historicamente um operador de transmissão, uma das formas de gerenciar a própria rede vai ser contratando os próprios recursos energéticos distribuídos. Vamos pensar, por exemplo, uma coisa até simples. A gente sabe que a geração distribuída fotovoltaica, ela ajuda a controlar a tensão. Então, eventualmente, tu vai estar contratando a GD como um regulador de tensão. Só que, se o mundo da distribuição vai se aproximar do mundo da transmissão, é preciso ter alguns cuidados, assim, que o mundo da distribuição é muito mais... tem algumas especificidades. Por exemplo, a gente vê hoje no mundo prático, algumas simulações que a gente tem que fazer elétrica, inclusive no projeto ABRAD, e quando a gente quer trazer algumas lógicas da transmissão para a distribuição, como, por exemplo, fazer simulações de tarifas nodais, o número de nós que você tem na distribuição é tão maior do que na transmissão, quer dizer, em algum ponto, e fora o caráter, às vezes, mais ramificado da rede, que primeiro você tem a questão de discutir se realmente é uma coisa pertinente. Por exemplo, tarifa nodal para baixa tensão, eles têm vários argumentos para achar que não é factível, não faz sentido implementar. Mas mesmo que seja, o desafio da modelagem, da simulação a isso é muito maior, são mais complexos, mais ramificados. Se você pensar em estabelecer mercados de energia, de serviço ancilar em nível da distribuição, eventualmente você está lidando com o problema da falta de liquidez. Querendo ou não, quando a gente está no nível de distribuição, pensando em fio, é um mundo muito mais regulado que mercados atacadistas. E o próprio recurso energético distribuído, ele tem meio que a dupla face, né? Que ao mesmo tempo ele pode estar sendo vendido para o consumidor final, mas ele pode estar sendo vendido para o operador da rede, enfim, não é exatamente simples, e talvez nessa complexidade um exemplo bem emblemático seja o próprio serviço de armazenamento. Quando a gente pensa em storage,
A gente está pensando em storage em nível da unidade consumidora, que é um problema, possivelmente, para a distribuidora em termos de reduzir o mercado dela, ou estão pensando em storage em um banco de capacitores na subestação, que eventualmente está permitindo a distribuidora investir nesse banco de capacitores em vez de estar expandindo uma linha. Então, ainda tem muitas questões que ainda estão em aberto nesse momento. E aqui acho que é evidente que o intuito aqui é muito mais levantar questões provocativas e fazendo um adendo, que não é nem por questão de limitação de tempo, não. Quer dizer, até época a gente poderia se aprofundar, mas a questão é que tudo isso aqui, que estamos discutindo aqui, mesmo em nível internacional, essas questões ainda estão todas em aberto, não existem respostas. Por exemplo, qual vai ser o papel da distribuidora? Historicamente, quem opera a rede, mesmo de forma passiva, é o dono do fio, a CEMIG e a CEMIG Distribuição, ponto. Ao contrário da transmissão, que eventualmente tem um modelo brasileiro que quem opera a rede não é o proprietário da rede, em dissonância do modelo europeu. Mas, com essa toda mudança prospectada, a gente pode discutir o seguinte: será que o operador da rede de distribuição vai se manter como sendo o dono do fio? Esse modelo tradicional ele tem a vantagem que você tem economia de escala e escopo. O cara que planeja, o cara que investe, o cara que opera, o cara que faz a manutenção. Mas, para isso, dado que você vai ter possível, esse cara ele poderia também ser o responsável pela plataforma de comercialização de serviços em nível de distribuição. Mas, dado que você prospecta ter mercados de energia e de serviço ancilar também em nível de distribuição, se esse modelo de você não ter a separação entre quem opera e quem é o dono do fio, essa distribuidora não vai poder atuar em nenhum desses mercados. Opção. Que, sinceramente, particularmente, eu não vejo nem tão grave, desde que seja mantido, enquanto a gente não tiver uma verticalização no Brasil que chegue em nível de propriedade, porque eu acho que, sinceramente, eu acho que a gente não vai chegar nos próximos 30 anos, que acho que talvez seja uma coisa muito radical, eu não vejo grandes problemas nesse modelo que a distribuidora não pode operar nesse mercado, dado que a distribuidora não pode, mas a holding pode. A gente vê, por exemplo, o Grupo CPFL, no momento, já explorando o negócio na área de geração distribuída e outras empresas. Então, isso não... Mas a literatura já aponta isso, tem defensores que acham que você deveria segregar. Uma coisa é o operador da rede de distribuição, ou a outra é o dono do fio. E, nesse caso, que você segregasse, não teria nenhum problema do dono do fio ele ser um investidor em geração distribuída, ou enfim. A outra questão é o seguinte: qual é o valor dos agregadores? Porque quando a gente fala muito em geração distribuída, em storage, veículo elétrico, quando injetando energia na rede, demand response, participando de mercado energético e de serviço ancilar, será que vai ser cada um de nós, enquanto unidade consumidora, que vai estar ofertando isso, participando desse mercado? Será que isso faz sentido? Quer dizer, tem um lado assim, que quando eu penso no figura do agregador, ele é o cara que vai ter escala e escopo. Então, quando a gente pensa, uma coisa é vender a minha flexibilidade, do meu gerenciamento de demanda para o sistema, que é um produto cheio de especificidade. Quando eu estou pensando nesse agregador, ele tem na carteira dele a minha demand response, o veículo elétrico do Nacif que injeta energia na rede tal hora, o sistema de armazenamento do Renato, que tem outras características, ele consegue diversificar as características e ele cria um portfólio diversificado que ele eventualmente está oferecendo no mercado de energia um produto que seja flat. Eu tenho a energia firme ali porque eu tenho várias fontes de recurso energético distribuído ali, agregados. Então, esse cara, por mais que os sistemas de comunicação evoluam e, sei lá, daqui a 10 anos seja muito fácil entender a lógica de funcionamento energético, como mesmo nesse cenário, esse agregador ele ainda vai ter uma função, tanto pela ótica de construir uma carteira diversificada, quanto pelo fato assim, que, eventualmente, você, enquanto uma unidade consumidora, o teu ganho pecuniário disso pode ser tão pequeno que tu pode deixar para lá. Agora, o cara, quando vai estar agregando várias cargas e várias gerações, e para ele é um negócio. E o último ponto, que modelos de negócio estão surgindo? E essa já é uma discussão que já está muito presente, ao contrário dos outros dois, no caso da GD no Brasil, que você vê os mais modelos possíveis aí sendo discutidos. A gente, quer dizer, no momento mesmo, lá
lá dentro do Vasco, no clube, a gente está com uma discussão, porque tem um cara de energia solar nos oferecendo para botar fotovoltaico em São Januário, um modelo de negócio que a gente quer entender melhor pelo seguinte fato. Se a gente, como a gente é um cliente que contrata a potência, quando a gente faz a conta, não é atrativo a gente investir em fotovoltaico. Mas o cara está disposto. Não sei, a gente quer entender melhor se o modelo de negócio dele, por exemplo, é estar arrendando o telhado e está vendendo essa energia para uma rede de farmácia. Tá entendendo? Então, o número de modelos de negócio, arquiteturas comerciais possíveis é enorme. Nesse momento, estamos falando num âmbito aí que estamos com um ou os dois pés no mercado competitivo. Aí a gente chega em regulação, porque, querendo ou não, o fio vai ser sempre regulado. Aí a problemática começa a ficar mais complexa, sobretudo dado a necessidade das distribuidoras investirem em redes inteligentes. Quando a gente nos deparamos com um modelo de regulação que, em linhas gerais, claro que tem variante, mas o modelo de regulação continua sendo das distribuidoras hoje uma remuneração em cima de uma base de ativos e você permitir a distribuidora oferir ganhos de produtividade ao longo do período regulatório. Em linhas gerais, esses são os modelos de regulação. Aí, a base de ativos está muito ligada ao conceito de investimento, reconhecimento de investimento que é prudente. Aí tu já cria um ciclo vicioso que qualquer distribuidora, eu tenho naturalmente um incentivo a investir na tecnologia convencional. Por que eu vou correr um risco de investir numa tecnologia que está ao risco de ser glosada? Em paralelo, eu tenho toda a problemática que, isso é histórico, mesmo que não... se o ganho de eficiência que eu posso capturar está dentro do intervalo regulatório, inovações de prazo maior, eu vou ser meio reticente, porque quando eu tiver o resultado dessa inovação, isso já foi capturado, qual é o meu ganho de estar correndo esse risco de estar entrando de estar implementando essa inovação. Ainda sobre a ótica do investidor, mesmo que amanhã a regulação se torne mais aberta a novas tecnologias, em termos de reconhecimento na base de ativos, a gente tem uma problemática que é o seguinte: essas novas tecnologias elas tendem a ser, a estrutura de custos dela, menos capital intensiva. Então, quando eu estou pensando em em redes inteligentes, no primeiro momento eu vou estar fazendo, sei lá, rollout de smart meters, sistemas de medição inteligente, eu vou até aumentando meu CAPEX. Mas quando eu olho a estrutura de custos dessas... Eu tenho muito software, eu tenho muita coisa que é OPEX e não CAPEX. E eu tenho um modelo que remunera CAPEX e não OPEX. Isso é um problema de alguma relevância a ser analisado, sobretudo porque, como eu falei há pouco, os recursos energéticos distribuídos vão permitir uma gestão mais ativa da rede. Então, eventualmente, eu vou ter coisas que, historicamente, eu investi em fio, e fio é investimento, e fio entra na base de ativos, eu vou ter coisas que vai ser a contratação de um serviço de recurso energético distribuído, que não entra na minha base de ativos. Então, toda a regulação que até hoje era adequada ao paradigma tecnológico vigente, hoje ela pode ser... a gente tem como discutir se ela vai ser adequada ou não, e esse é um caso clássico. Eu tenho um modelo que ele enviesa todo, ele é todo enviesado para mim, para a empresa optar por soluções mais capital intensivas. Isso sob a ótica do regulador. Quer dizer, sob a ótica do regulador, eu vou ter novos drivers de uso e de custo da rede. Então, toda a problemática de eu estimar trajetórias de custo eficiente para decidir quais são os custos regulatórios que eu vou aceitar, ela vai se acentuar de forma sobremaneira nos próximos anos. Então, toda a metodologia lá de benchmark, de regulação por comparação de empresas, que é muito feita em custos passados, ela passa a ser muito questionada, porque agora eu estou tendo novos drivers de custo. O passado deixa de ser referência para os custos futuros. Então, tu tem toda a discussão, vai aumentar o intervalo regulatório para incentivar as empresas a inovar. Mas se eu aumento o intervalo regulatório, de alguma forma eu passo a correr o risco se eu não calibrei direito, ou mesmo se eu não aumento o intervalo regulatório, se eu fiz uma estimativa de custo muito
muito conservadora, eu não vou estar incitando a empresa a inovar. Se eu sou mais benevolente, de repente, eu estou correndo o risco de ser capturado pela empresa. Então, as próprias ferramentas de estimativa de trajetória de custo, elas também estão sendo rediscutidas nesse momento. Então, os desafios regulatórios, alguns que já são tradicionais, eles tendem tudo a ser acentuados, dado que a questão central é que tu está lidando com incertezas crescendo e tu tem um modelo de remuneração que é inadequado às novas estruturas de custos. Então, aí a gente entra aqui no próximo ponto, quer dizer, todas essas discussões aqui de regulatórias são relevantes, mas talvez o enfoque que já esteja mais presente, e a gente já verifica, é a questão tarifária, sobretudo por causa da geração distribuída. Em primeiro lugar, assim, ninguém é contra a geração distribuída, ninguém é contra a energia renovável, ninguém é contra a energia verde, ninguém é contra a sustentabilidade. Agora, para isso ter uma trajetória sustentável, nós temos que tentar fazer essa coisa direito. Senão vai ser o stop and go eterno, a gente não vai sair disso. E também reconhecer as características, as especificidades brasileiras. Porque qual é a grande problemática que não é só Brasil, isso que pode assumir como sendo várias partes do mundo. Quer dizer, incentivar a energia e geração distribuída num passo inicial, isso está sendo feito uma política até relativamente comum. Mas quando fala microgeração, parece que eu sempre abro e a gente discute muito isso com a EPE, é o seguinte, a própria EPE tem uma certa inquietude com isso. Energia solar, uma planta de 30 megawatts, é tão renovável quanto a minha microgeração que eu boto na minha casa, porque parece às vezes que só microgeração que é energia limpa e uma fotovoltaica de 30 megas não é uma energia tão limpa quanto. Quando a gente está no sistema que a gente adotou no Brasil, net metering, que não é o modelo europeu, o fato de a energia excedente que eu gerar à tarde eu poder compensar ela à noite, isso faz que eu estou utilizando a bateria como rede, certo? Eu estou utilizando a rede como bateria. A rede como bateria é uma bateria 0800. Até nos Estados Unidos se discute muito hoje como é que eu vou, que também é net metering, como é que eu vou conseguir difundir sistema de armazenamento se hoje com o net metering o detentor de um sistema fotovoltaico usa a rede como bateria de graça. Esse é um ponto. Então, é razoável estar se utilizando a rede de energia 0800 para fazer esse armazenamento? É um ponto. Mas mesmo pensando em lugares como na Europa, que é modelo feed-in, não vou entrar na diferenciação dos casos, aqui nesse momento que eu não tenho tempo, mas lá não tem esse efeito de utilizar a rede como bateria. E mesmo pensando no net metering que elimina esse efeito, no momento que o cara está no alto consumo, às 2 horas da tarde eu tenho um fotovoltaico na minha casa, eu estou gerando e consumindo. A rede passa a ter valor zero para a minha casa? No momento do alto consumo, a rede tem valor zero? Não. Tem alguém que hoje vai para o off-grid no Brasil? Você bota um fotovoltaico e você vai para o off-grid? A gente sabe, quer dizer, que o fotovoltaico tem até uma intermitência menor do que a eólica, se eu pensar numa cidade pelo efeito de diversificação. Se eu estiver pensando na minha casa, que eventualmente está passando uma nuvem, essa intermitência não é tão baixa. Ninguém vai para o off-grid total. Se você não vai para o off-grid e tem um valor ali a rede, que a gente poderia até estender e extrapolar a questão para o sistema como um todo. Para ter um fotovoltaico na minha casa, eventualmente tem uma térmica lá de backup em algum ponto do sistema. Então, se essa rede tem um valor sistêmico, se tem algum valor para a minha unidade consumidora, então, peraí, vamos com calma. Então, quando a gente discute recurso energético distribuído e a questão do custeio da rede, a primeira questão que tem que se discutir assim, se a gente pensa nas próximas décadas, alguém imagina que a rede de distribuição vai deixar de ter valor? Vai ser um valor? Alguém prospecta o cenário que vai todo mundo para o off-grid nos próximos 50 anos? Quer dizer, claro que quando está discutindo inovação e tecnologia é muito complicado. Daqui a alguns anos alguém pode estar assistindo o que a gente está discutindo aqui e falar, nossa, que besteira que eles estavam falando. Mas hoje, alguém prospecta? Eu não sei se vocês estão tímidos, porque realmente ninguém prospecta
essa possibilidade. Eu, sinceramente, e de tudo que eu converso e leio, eu nunca vi ninguém apontar que, sei lá, nesse século a gente vai todo mundo para o off-grid. Isso a gente pega alguns exemplos, por exemplo. Se fala muito em storage, que acho que é uma coisa que uma hora vai realmente acontecer, mas hoje ainda, para o mesmo nível de confiabilidade, uma fotovoltaica com storage ainda é 10 vezes mais caro do que eu pegar a energia da rede. Então, está próximo, mas quando eu considero... Está próximo se eu desconsiderar o fator confiabilidade. Quando eu boto o fator confiabilidade do sistema, não está tão próximo assim ainda. Então, dado que a gente... O off-grid ainda não é uma coisa que se vê de forma tão assim, factível, a gente volta a uma questão que eu vi isso de um texto, de um estudo na Austrália, que eu achei uma figura de linguagem bastante interessante. As distribuidoras, implicitamente, nós, enquanto sociedade, temos um contrato social, vamos dizer assim, com as distribuidoras, porque a energia é uma questão sistêmica, é um bem básico, enfim. Então, não é à toa que o enquadramento de distribuidora no Brasil é concessão de serviço público, certo? Então, se a gente acha que esse contrato social tem que ser mantido ao longo dos próximos anos, você cai na questão, tem que custear essa estrutura para manter ela. O que a gente tem hoje, como tem no Brasil, a gente tem um subsídio que, mais do que os impactos para a distribuidora, tem um impacto na tarifa. Então, hoje você faz o net metering, está se expandindo. Eu, em breve, estou instalando fotovoltaico na minha casa. A minha conta, eu vou ter uma grande atratividade nessa minha instalação, mas quem é que vai estar indiretamente pagando a minha conta de luz? O desconto que estou tendo? As duas meninas que trabalham na minha casa, que têm uma renda infinitamente menor do que a minha. Isso faz sentido? Isso é plausível em termos de... embora tenha até algum cuidado que, mês retrasado, no seminário da ANEEL de GD em Brasília, o termo Robin Hood, às avessas, que por vezes foi levantado pelo setor elétrico, pelo setor de distribuição, causou grande polêmica. Mas, mesmo em nível internacional, se traz muito a questão desse Robin Hood às avessas. Como é que a gente faz? Porque, assim, se a rede vai continuar sendo importante, eu preciso custear ela, como é que a gente faz o rateio disso? Claro que, sendo de forma reativa, para meramente mitigar os impactos da GD, a gente vai caminhar alguma coisa para tarifa binômia, tarifa específica, uma taxa fixa, e você equaciona. Só que o problema de você equacionar meramente essa questão de subsídio cruzado é que a gente sabe muito bem que isso tem impacto na difusão. E você não quer matar a difusão. E, ao mesmo tempo, você acha que a difusão, de alguma forma, ela vai acontecer. E isso leva ao que a gente vem discutindo nesse projeto da BRAD 2 na parte de estrutura tarifária, a discussão de uma forma mais ampla é o seguinte: a gente tem um modelo de estrutura tarifária que, querendo ou não, ele é adequado ao paradigma tecnológico que a gente tinha nas últimas décadas. Dado a transformação prospectada para o setor elétrico, como é que deve evoluir os modelos de estrutura tarifária para a gente ter um modelo de estrutura tarifária compatível com o novo paradigma tecnológico? Esse é o ponto. A questão dos sinais temporais e locacionais das tarifas são questões que assumem grande importância no sentido de você fazer que cada usuário pague pela rede o que ele impõe de custo para a rede. Eventualmente, uma GD que contribua para a redução do pico do alimentador onde ela está localizado, ela vai ter uma tarifa menor, vai ter um incentivo a estar ali. Mas essa questão de ter sinais temporais e locacionais na tarifa, por exemplo, é uma questão muito importante, que tem como contrapartida, às vezes, os trade-offs de qual é o ganho que eu estou tendo vis-à-vis o custo de implementação dela. Então, basicamente, isso é aqui, agradecer mais uma vez, aqui no mapa, no lado direito, é a nossa... Pô, agora ficou ruim, gente. Pô, no slide mais bonito, vocês... O lado direito é a nossa sede no Instituto de Economia do UFRJ, ali na Feira do Pão de Açúcar, onde nós somos vizinhos do professor Renato, e do lado esquerdo, a nossa sede em Santa Teresa, o nosso escritório, a 10 minutos do Santos Dumont. Quando estiverem no Rio, vocês estão todos convidados. E quem quiser... Bom, muita ação densa aí. Nós vamos abrir